Então vamos apagar isso tudo aqui. Entendido essa parte aqui do if, agora a gente pode ver os operadores relacionais aqui em Python. Os operadores relacionais são feitos justamente para realizar comparações entre coisas, certo? Sempre que eu utilizo um operador relacional desses aqui, qualquer um desses aqui, já eu te explico um por um desses aqui, qualquer um desses operadores, sempre que eles forem executados, a expressão inteira vai retornar um valor booleano. Vou te explicar aqui para você entender. Se eu falo print 2, vamos pegar o 2 para Cristo. Eu vou usar o 2 nos dois lados da expressão para você ver. Se eu pego o 2 e pergunto para o interpretador do Python, 2 é igual, aí eu tenho que utilizar dois sinais de iguais a 2. Pensa no seguinte, sempre que eu utilizar um sinal de igual, eu estou afirmando 2 é igual a 2. Apesar de eu não poder fazer isso, porque 2 é um literal e eu não posso reconfigurar o valor de 2. Eu não posso falar que 2 é igual a 4, só para te exemplificar. Então, se eu pego aqui e falo, só para você entender melhor, variável é igual a valor, eu estou afirmando, certo? Eu estou falando variável recebe o valor. Esse valor está associado a esta variável. Perceba que eu estou utilizando um sinal de igual aqui, certo? Para você não confundir, sempre que você utilizar um sinal de igual, você está afirmando que uma coisa é igual a outra. E sempre que você utilizar dois sinais de iguais, você está perguntando se uma coisa é igual a outra. Então aqui eu estou perguntando, 2 é igual a 2? No caso aqui, o Python só tem dois valores para me responder. Só tem ou verdadeiro ou falso para me responder. E como a gente falou nas aulas anteriores, nos tipos de dados primitivos, na introdução dos tipos de dados, valores verdadeiro ou falso são do tipo lógico, do tipo booleano. Ou seja, essa expressão aqui vai retornar ou true ou false, certo? Como 2 realmente é igual a 2, a gente vai ver true na tela, certo? Então a gente está vendo true na tela, certo? Então o interpretador do Python tá me respondendo a pergunta que eu fiz para ele. 2 é igual a 2, ele está falando sim, verdadeiro, 2 é igual a 2, certo? Então este operador relacional aqui é o sinal que checa a igualdade. Você vê que se eu mudar o número 2 aqui para 1, ele vai me falar que não é verdadeiro, que é falso, isso aqui, certo? 2 não é igual a 1. Então vamos lá, vamos executar. Ele está me respondendo que é falso, certo? Esse valor aqui é falso. Uma outra coisa que pode confundir aí é que o 2, entre aspas, a gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores, o 2 fora de aspas é um inteiro, certo? No Python, tudo que tiver dentro de aspas é uma string. Aqui, se eu der um print, vamos fazer o seguinte, eu vou setar num 1 igual a 2 e eu vou setar o num 2 igual a 2 entre aspas. Vou apagar isso aqui rapidão. Se eu der um print num 2, você vai ver que essa variável num 1 e essa variável num2, aos nossos olhos, elas têm o mesmo valor. Se a gente executar aqui, 2 e 2, certo? Elas têm o mesmo valor. Porém, essa variável de cima, como a gente já conversou, é um int, e essa variável de baixo é uma string. Então, se eu checar aqui, variável num1 é igual, eu estou utilizando dois sinais de iguais, então eu estou perguntando se a variável num1 é igual a num2. É falsa essa expressão aqui. Por quê? Porque uma variável é string e outra variável é um inteiro. E agora, se eu tirar as aspas dessa aqui, ela já não é mais um string, ela é um inteiro. E agora a nossa expressão passa a retornar valor true, certo? Eu também posso pegar essa expressão aqui e jogar numa variável. Por exemplo, eu vou criar uma variável expressão igual a num1 igual a num2, certo? Aqui eu estou perguntando, aqui pode te causar confusão, porque aqui é o seguinte, eu estou
eu estou afirmando aqui, expressão é igual, e aí aqui eu estou perguntando, dentro do valor dessa variável, eu quero saber se eu quero que o Python seta se essa variável num1 é igual à variável num2. Então aqui eu estou afirmando que essa expressão é igual a uma pergunta. Essa variável é igual a essa variável, e aí o Python vai retornar o valor e jogar esse valor dessa expressão será executado primeiro, e depois ele vai jogar o valor dessa expressão aqui toda dentro dessa variável expressão. Então, no caso aqui, só para você entender melhor, eu vou colocar entre parênteses. Eu já te falei também em aulas anteriores que o parênteses serve para precedência, certo? Tudo que está dentro do parênteses é executado primeiro. Nesse caso aqui eu não precisaria do parênteses, mas não faz diferença eu colocar ele aqui neste momento, vou ter o mesmo resultado, certo? Então, se eu der um print nessa expressão, você vai ver que essa expressão aqui, essa variável expressão, tem o valor desta pergunta aqui, ó, se 2 é igual a 2 no caso. Então vai ser verdadeiro. Então vamos executar isso aqui. True, certo? Essa expressão é verdadeira. E aqui a gente só está falando do operador de igualdade, né? Vamos mudar um pouquinho o operador e vai continuar acontecendo a mesma coisa, só a comparação que muda. Então, no operador de igualdade, eu checo se o valor da esquerda, que no caso aqui é num 1, é igual ao valor da direita. E aí, quando eu falo igual, não é só o valor, tem que ser igual e do mesmo tipo da variável da direita, certo? Aqui, nesse operador aqui, é o operador de maior que. Aqui eu vou perguntar se a variável, que no caso num1, é maior que a variável num2. E no caso aqui, como as duas variáveis têm o valor 2, a variável 1 não é maior do que a variável 2, porque elas são iguais, né, no caso. Então, se eu executar, perceba que eu só mudei o operador aqui de igual para maior que, e aí eu continuo setando o valor dessa expressão aqui nessa variável. Então, eu vou dar um print nessa variável do mesmo jeito. Então, vamos executar isso aqui. Falso, porque 2 aqui no caso não é maior que 2. Então, aqui, ó, por exemplo, se eu mudar a variável num1, que é a variável da esquerda aqui, para 3, agora ela vai passar a ser verdadeira, porque 3 é maior que 2. Então, a variável num1 é maior que a variável num2. Vamos executar aqui, você vai ver que vai passar a ser verdadeiro. Aqui, vou voltar aqui para 2. Aqui, ó, nesse outro aqui, eu faço quase a mesma coisa deste operador combinado com este operador de igualdade. Vou colocar os nomes aqui para você entender. Igualdade. E esse aqui é maior que. Esse aqui é maior que ou igual a. Então, este operador aqui, ele faz duas comparações. Ele checa se o número ou a variável que está no lado esquerdo é maior ou se ela é igual à variável que está no lado direito. Então, aqui, ó, como eu tenho 2 mais 2, no caso aqui 2 e 2 na variável num1 e na variável num2, se eu executar aqui com maior que só, eu tenho valor falso, certo? Se eu colocar um sinal de igual, agora eu estou perguntando se a variável da esquerda é maior ou igual à variável da direita. Então, se eu executar agora, ele vai cair nessa segunda expressão aqui, ó, que no caso elas são iguais, certo? Então, agora ele passa a ser verdadeiro. Então, só para não confundir, esse sinal maior ou igual é quase que como se fosse a combinação de maior que com a igualdade. Na verdade, é a junção de maior que com a igualdade, só não tem dois sinais de iguais aqui. Aqui é um sinal de maior e um sinal de igual. Esse de baixo aqui é simplesmente o contrário dos outros anteriores que eu te falei. Este de baixo é menor que, no caso, e esse outro aqui é menor que ou igual a. Certo? Então, aqui, ó, se eu quiser que essa expressão continue sendo verdadeira, eu também posso checar se é menor ou igual, porque de todo jeito ele vai cair na segunda expressão, porque as duas variáveis são iguais. Porém, se eu modificar aqui essa variável num1 para 3, essa variável num1 é menor ou igual à variável num2?
Seria a mesma coisa que eu estivesse perguntando, vamos colocar nos comentários aqui, 3 é menor ou igual a 2? Que são os valores dessas variáveis aí. Então, no caso, 3 não é menor e 3 não é igual a 2. Então, vamos executar, é falsa essa expressão, certo? O último aqui que a gente tem, eu vou continuar deixando essas variáveis aqui, eu vou voltar essa expressão aqui para 2. O último que a gente tem aqui, a gente está perguntando se é diferente. Eu só estou perguntando se a variável num1, aqui no caso, é diferente da num2. Só vou mudar isso aqui, porque vai estar ficando maçante. Talvez você ache que isso funciona só com números. Mas não, posso colocar, por exemplo, var1, variável 1, meu nome, Luiz, var2 igual a Otávio, certo? E agora eu posso checar a variável var1 é diferente da variável var2. No caso aqui, vai dar um valor true, né, no caso, porque as duas variáveis são diferentes. Então, aqui, só para você entender, e nesse caso aqui, eu estaria perguntando se as duas variáveis são iguais, certo? E aí, retornaria um valor falso, porque elas são diferentes. Nesse outro caso, eu estou perguntando se elas são diferentes. Se elas forem diferentes, isso retorna um valor verdadeiro, certo? Então, vamos executar aqui. De novo, eu cliquei no local errado, vamos executar run. Aqui, então, verdadeiro, as duas variáveis são diferentes. Então, beleza, só para não confundir, esse sinal de diferente retorna verdadeiro se as duas variáveis forem diferentes, certo? Então, agora que a gente passou pelos operadores relacionais, eu vou deixar eles aqui na tela para você ir comparando. E agora a gente pode fazer o seguinte: suponha o seguinte, que uma pessoa só pode pegar determinado empréstimo se ela tiver mais do que 18 anos. Como que a gente faria isso? Então, vou colocar, vamos criar aqui um usuário, por exemplo, nome igual a input, qual o seu nome. E aí, idade igual a input, qual a sua idade, certo? E agora, eu quero checar se a idade da pessoa aqui é maior do que 18. Foi 18 anos que eu falei, né? Já não lembro mais. Mas vamos supor que seja 18. Vou criar uma variável qualquer aqui, chamada idade limite, igual a 18. Certo? Então, a idade limite para pegar o empréstimo, vamos comentar, limite para pegar empréstimo é 18 anos. Se eu quisesse exibir para o usuário se ele pode ou não pegar um empréstimo, a gente executaria o programa e daí aqui embaixo a gente faria if idade maior ou igual a idade limite, que no caso aqui é simplesmente o valor 18, print, vamos colocar bonitinho, nome, pode pegar o empréstimo. E aqui else, no caso. Aqui else eu não vou ter outra checagem, então vou colocar só print mesmo, print F nome, e aí eu vou colocar bem grande, não pode pegar o empréstimo. Aqui, ó, tem mais um probleminha aqui, certo? Eu vou checar aqui no caso aqui, eu vou fazer uma comparação, né? No caso, se a idade é maior ou igual à idade limite. Porém, como a gente já sabe, e a gente já viu isso em aulas anteriores, que a função input retorna um valor, uma string, né, como valor. Então, a gente precisa primeiro, aqui embaixo, converter a idade para int. Então, idade igual a idade int. Certo? Então, aqui eu estou fazendo um cast da idade aqui. Então, vamos rodar aqui o nosso programinha para a gente ver como é que ficou, certo? Então, vamos clicar com o botão direito, vamos dar Run. E aí, eu estou perguntando para o usuário qual o seu nome. Meu nome é Luiz Otávio. Otávio. Qual a sua idade?
25. Vamos ver o que acontece. Luiz Otávio pode pegar o empréstimo. Vamos fazer o outro teste agora. Eu vou falar uma idade mais jovem para ver. Menor de 18. Vamos ver, meu nome é Luiz Otávio. Quantos anos você tem? 17. Luiz Otávio não pode pegar o empréstimo. Agora, vamos deixar esse programa mais interessante. O meu empréstimo só poderá ser... A gente só vai conceder empréstimo agora para pessoas que tenham entre 20 e 30 anos. Então aqui a gente vai mudar a nossa checagem aqui, certo? Aqui, ao invés de colocar a idade limite, no caso aqui eu vou colocar muito jovem, 18, certo? No caso 20, né, que eu falei. E muito velho, 30. Certo? Então aqui, ó, aqui são os limites, né? Vamos colocar esses nomes, não, que fica muito feio isso aqui. Menor. Vou colocar aqui idade menor, só, idade menor. E idade maior. Certo? Aqui o PyCharm fez um negócio aqui, vamos corrigir. Então aqui eu tenho idade menor. E aqui eu tenho limite para pegar empréstimo. Muito jovem. Vou colocar só jovem. E aqui passou da idade. Muito jovem. Certo? Agora a gente vai mudar a nossa checagem aqui. Então aqui, ó, a gente vai checar o seguinte. If idade maior ou igual a idade menor. Não, ali é idade menor. And idade menor ou igual a idade maior. Aqui, ó, você tá vendo aqui um operador que você vai ver agora mesmo, na próxima aula aqui, certo? Então, eu estou fazendo duas comparações aqui. Se a idade for maior ou igual a 20 anos e a idade for menor ou igual a 30 anos, tal pode pegar um empréstimo. Ao contrário disso, tal não pode pegar um empréstimo. Vamos executar aqui para a gente ver se a gente fez alguma coisa errada. Qual o seu nome? Luiz. Qual a sua idade? 25. Luiz pode pegar um empréstimo. Vamos colocar no limite, vamos colocar 20. Run. Luiz tem 20 anos. Luiz pode pegar um empréstimo. Se o Luiz tivesse 19 anos. Luiz tem 19 anos. Luiz não pode pegar o empréstimo. Se o Luiz tivesse 31 anos, Luiz 31, Luiz não pode pegar um empréstimo. Porém, se o Luiz tivesse 30, estou me tornando repetitivo. Luiz tivesse 30 anos, Luiz pode pegar um empréstimo. Então está funcionando certinho o nosso algoritmo aqui, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha gostado, espero que tenha entendido. Se gostou, dá um joinha aí no vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!